Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, lição número 10. Antes de iniciarmos, queremos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, nas tuas mãos queremos nos colocar humildemente, buscando a direção do Espírito Santo para entender a mensagem que o Senhor tem para nós neste estudo dessa semana. Derrama sobre nós o Espírito Santo, sobre todos os que estão buscando a Tua Palavra, o conhecimento da verdade. Alimenta-nos, conforta-nos e que o Senhor esteja presente na vida de cada um que está, através do mundo, em todo o mundo, através da internet, estudando a Tua Palavra. Recompensa os esforços de cada um, honra a fé de cada um. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 10, a ira de Eliú. Como vocês perceberam, Eliú apareceu por último, é o quarto amigo de Jó, porém não diferente dos outros três. Eliú, tudo indica que ele fosse o mais jovem dos amigos de Jó. A Bíblia diz em em Jó capítulo 32, Jó capítulo 32 e o verso 2 diz que Eliú era filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Portanto, se Eliú era buzita, ele era da descendência de Buz. Buz era filho de Naor e Naor era irmão de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 22, verso 20. Gênesis 22, verso 20, você descobre que Buz era filho de Naor, irmão de Abraão. Mais uma vez se confirma a verdade de que os amigos de Jó e Jó, eles viveram num período que fica nesses 400 anos entre Abraão e Moisés. Viveram depois de Abraão e antes de Moisés, nesse período de 400 anos. Eliú, o mais jovem, chegou por último, pegou o bonde andando e quis sentar na janela. Você já ouviu essa expressão, não é? A pessoa que chega por último e quer realmente se destacar acima de todos os outros. Foi o que aconteceu com Eliú. Embora sendo mais jovem, ele quis falar e repreendeu mais duramente a Jó do que os outros amigos. Na parte de domingo, o título é Consoladores Miseráveis. Realmente ter amigos como Jó tinha, que não o consolavam, mas somente colocavam mais sal na ferida, isto é desnecessário. Como nós já dissemos, nós temos que ser a mão que levanta o que cai, não o dedo que acusa. Nós temos que ser aqueles que levantam a cana quebrada, conforme Jesus, em Isaías capítulo 42, e não aquele que pisa na cana quebrada. Que verdades são expressas nestes textos de domingo? Jó capítulo 13, verso 28. Vejam que no Jó capítulo 13, verso 28, Jó demonstra que ele se sentia fisicamente podre. Fisicamente ele sentia o mau cheiro de si mesmo. Então ele sabia que a sua carne estava apodrecendo. Por isso ele diz em Jó 13, 28, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como o vestido ao qual rói a traça. Embora Jó tivesse fisicamente essa noção, essa consciência, o mais importante é que Jó tinha também consciência mental, intelectual e espiritual de que ele era filho do Altíssimo. Ele era filho de Deus. Ele sempre se relacionou com Deus como sendo seu pai e como sendo precioso aos olhos de Deus. O sofrimento físico não permitia que a sua fé, o seu apego a Deus desfalecessem. Louvado seja Deus. Em Jó capítulo 19, versos 25 a 27, Jó capítulo 19 e os versos 25 a 27. Abra sua Bíblia, porque aqui está o texto que mais me impressionou no livro de Jó, porque embora sentindo-se fisicamente podre e mal cheiroso, ele disse o quê? Leia comigo, Jó 19, versos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele
tirou os olhos das suas feridas. Ele tirou os olhos de si mesmo, na situação miserável em que estava. E ele fixou a sua atenção, suas energias em Deus, o Redentor, em Jesus Cristo, o seu Salvador. Porque eu sei que o meu Redentor vive. É uma certeza, é uma palavra que transmite uma certeza absoluta, não dúvidas, não abandono. Ele não se sentia uma pessoa abandonada por Deus, mas uma pessoa que tinha certeza de que o seu Salvador vive e que por fim se levantará sobre a terra. A vitória é do bem. O meu Salvador, o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Queridos, que Deus faça com que a sua mente seja tomada e possuída por esta certeza de Jó. O meu Redentor vive. Ele se chama Jesus. E ele vai se levantar sobre a terra e vai implantar o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino que pertence aos santos do Altíssimo. É esta certeza que o Espírito Santo quer colocar na tua mente, na minha mente. E o verso 26, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Mesmo morrendo, disse Jó, mesmo tendo a minha pele sendo consumida, mesmo o meu corpo estando apodrecido, eu ainda verei a Deus. Ele tinha certeza da sua ressurreição e ele veria a Deus. Que certeza de fé! E o verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Queridos, outra certeza, eu verei a Deus com os meus olhos, não outros o verão, mas através dos meus olhos. Esta certeza, você tem essa certeza? Que o Espírito Santo coloque na minha mente, na sua mente, esta certeza de que os nossos olhos, o teu e o meu, verão a Deus. Nós o veremos face a face. Se morrermos, ele nos ressuscitará. Se estivermos vivos, ele nos transformará de mortais para imortais. Meus olhos verão o meu Redentor e ele vai se levantar sobre a terra. Em Jó capítulo 28 e o verso 28. Esse é o último texto que está aqui na parte de domingo. Jó capítulo 28 e o verso 28. Aqui diz, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Interessante que sempre que Jó falava, saía coisa muito boa. Os melhores textos, as melhores afirmações de ânimo, de conforto, de certeza de fé, vieram da boca de Jó, o sofrido e angustiado Jó. Interessante, queridos, que isso demonstra que realmente o Espírito Santo estava presente na vida de Jó e nada o abalava. Louvado seja Deus por isso. Na parte de domingo ainda, embaixo diz, se podemos aprender uma lição do livro de Jó, que deveria ser óbvia neste momento, especialmente depois de todos os discursos daqueles homens, é que nós, seres humanos, precisamos ter humildade quando professamos falar de Deus e da sua atuação. Podemos ter algum conhecimento da verdade, talvez até muito, mas às vezes, como no caso daqueles 3 homens, pode ser que não saibamos necessariamente a melhor forma de aplicar as verdades que conhecemos. A lição falou uma verdade muito grande. Podemos ter algum conhecimento da verdade. Todos nós temos algum conhecimento da verdade. Infeliz é aquele que pensa que sabe toda a verdade. Quem pensa que sabe toda a verdade, as portas já se fecharam para ele, porque Deus não pode revelar mais nada para ele. Ele se acha realmente autossuficiente. Assim estavam ali os amigos de Jó, e Eliú também, como se fossem os donos da verdade. A parte de segunda-feira destaca que dos capítulos 26 até o capítulo 31, Jó, o trágico herói dessa história, fez o seu último discurso aos 3 homens, aos 3 amigos dele. E queridos, nesses últimos capítulos, nesta última fala, nesse último pronunciamento de Jó, do capítulo 26 a 31, nós encontramos aqui verdades.
verdades científicas. É importante lembrar que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não foi escrita para fins científicos. Porém, quando a Bíblia faz afirmações científicas, elas são dignas de toda aceitação. Elas são verdadeiras. Nós podemos crer nelas. E o exemplo está em Jó capítulo 26. Dentro do contexto de segunda-feira, leia aí no Jó capítulo 26, nós vamos ver aqui alguns versos que chamam a nossa atenção. Jó 26, verso 7 e verso 8. O norte se estende sobre o vazio. O norte estende sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada. Este é o verso 7. Aqui está dizendo que a terra está suspensa sobre o nada. Não existe um atlas, não existe um elefante, não existe ninguém segurando a terra, ela está suspensa sobre o nada. Essa é uma afirmação científica e bíblica e digna de aceitação. Eu gostaria de ler para vocês o que alguns pensavam no passado sobre a terra. Falando sobre Jó 26, verso 7, imaginava-se no passado, nesse livro, O Vencedor em Todas as Batalhas. Esse foi um dos primeiros livros que eu vendi como coportor, estudante. Foi um dos livros que eu vendi, Vencedor em Todas as Batalhas. Fala sobre a confiança e a credibilidade da Bíblia. E aqui o autor diz: imaginava-se outrora que a terra fosse sustentada por monstruosos animais. Pensavam naquele tempo antigo que a terra repousava sobre os ombros do fabuloso Atlas. Segundo os antigos hindus, era mantida a lenda de que a terra estava sendo sustentada por um elefante, que por sua vez estava sobre uma grande, enorme tartaruga que nadava num mar cósmico. Porém, queridos, longe de todas estas inverdades, longe de tudo isso, Jó, inspirado pelo Espírito Santo, falou no capítulo 26, verso 7, que a terra está suspensa sobre o nada. Essa é uma verdade científica, digna de toda aceitação. Um outro texto que eu gostaria de chamar a atenção está no verso 8. Capítulo 26 ainda, e o verso 8. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Queridos, aqui está mais uma afirmação científica. Por quê? Os hebreus conheciam perfeitamente o mecanismo da circulação aerotelúrica das águas. Os vapores elevam-se do mar para formar as nuvens que por sua vez se revolvem em chuva. Com efeito, Jó capítulo 26, verso 8 diz: prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Como também diz em Amós capítulo 5, verso 8, o Senhor chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Portanto, queridos, eles conheciam esse processo, essa circulação aerotelúrica das águas, como se formavam as nuvens. Outro texto interessante para lermos está em Jó capítulo 28. Jó capítulo 28 e os versos 1 e 2. Jó capítulo 28 e os versos 1 e 2. Aqui nós lemos: na verdade, há veios donde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. A questão de poucas semanas atrás, conversando com alguém, a pessoa disse assim: nós estávamos falando sobre o ferro, e que o Brasil ele tem uma grande mina de ferro, muito rico nesse mineral, e a pessoa disse: na realidade eu tenho que confessar a minha ignorância, mas na realidade eu nem sei de onde vem o ferro. O ferro é feito do que mesmo? A pessoa desconhecia de que o ferro ele vem da pedra que é derretida, derrete-se a pedra. Interessante, queridos, que Jó já dizia
falava algumas coisas interessantes, falando do ouro que se derrete e do ferro que se tira da terra e da pedra se funde o metal. E aqui o verso 5, capítulo 28, verso 5, diz que a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Jó já tinha conhecimento de que debaixo da terra existem uns vulcões, forno, fogo, tudo sendo queimado e derretido. Queridos, nós temos outro texto que está em Jó capítulo 29, versos 12 a 17. Jó capítulo 29 e os versos 12 a 17. Aqui nós lemos. Jó capítulo 29, versos 12 a 17. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. No verso 15, Jó fala, eu era o olho do cego, eu era os pés do coxo. Verso 16, Jó diz, dos necessitados eu era o pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Jó está falando da vida de caridade dele, da vida de beneficência dele. Ele era um homem que tinha uma vida ornamentada e decorada de boas ações de caridade. Ele tinha certeza disso. Queridos, voltando para a lição de segunda-feira, nós temos aqui o texto de Jó capítulo 32, versos 1 a 5, falando de Eliú que entra em cena. Esta é a primeira vez que Eliú é mencionado no livro de Jó. Eliú, o Buzita, descendente de Buz. Buz, filho de Naor, Naor, irmão de Abraão. E no capítulo 32, verso 2, afirma que Eliú ficou irado, porque este, falando de Jó, ele pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú interpretou de uma forma muito errada as afirmações de Jó. É uma tendência do ser humano de interpretar mal os outros. Falamos uma coisa e a pessoa entende outra. Eliú ficou irado com Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus, o que era uma distorção da verdadeira atitude de Jó. Devemos ter muito cuidado, diz aqui, com a nossa maneira de interpretar as palavras de outras pessoas, para não julgá-las mal. Na parte de terça-feira, Eliú defende Deus. Tudo bem, Eliú foi um defensor de Deus, mas ele foi um acusador de Jó. Será que dá para você defender Deus sem acusar as pessoas? O pecado de Eliú não estava em defender Deus. O pecado dele foi acusar Jó. Portanto, meu querido, lembremos disso. Podemos defender Deus? Sim, lógico. Mas não podemos acusar ninguém. Que o seu dedo nunca seja colocado apontando o defeito dos outros. Que você use a mão para levantar os que caem. Eliú era o mais jovem, mas me parece que os jovens têm um conflito com os mais velhos. Me parece que até hoje existe um conflito de idades, de gerações. Eliú se considerava o dono da verdade. Como ele foi o último que falou, o quarto que chegou, então me parece que ele quis dar o desfecho final e falou, fez o mais longo discurso do livro de Jó, falou mais do que os outros 3 amigos, e ele era o mais jovem. A tendência dos jovens pensar que ele sabe mais do que os velhos. Infelizmente, ainda assim é hoje. Recentemente, na conversa com pastores mais jovens, não vamos citar nomes, né? Mas estava conversando com um pastor mais jovem. Ele deve ter seus 7 ou 8 anos de ministério. Eu tenho, graças a Deus, mais de 40 anos de ministério. E o assunto na conversa veio sobre a data de 1844.
sobre Guilherme Miller, os 2.300 anos, e a profecia da purificação do santuário em 1844. Quando eu mencionei isso, a pessoa, o pastor amigo adventista, riu e disse: você é daquele tempo ainda que acredita em 1844? Eu fiquei desconcertado, simplesmente. Eu fiquei mais do que desconcertado, eu fiquei triste em ver que existe uma geração nova de jovens que se consideram donos da verdade, e eles ridicularizam os mais antigos porque acreditam ainda na profecia das 2.300 tardes e manhãs, e de que 1844 é sim uma data profética no calendário de Deus. E quando eu mencionei que a Igreja Adventista, se ela é um movimento profético, e o que tornou a Igreja Adventista uma igreja grande mundial é porque ela é um movimento profético. Ele disse: não, a Igreja Adventista é muito mais do que as profecias. A Igreja Adventista é escola, é hospitais. A Igreja Adventista é muito mais do que profecia. Não, queridos. Nós não somos muito mais do que a profecia. Nós nascemos como um movimento profético e vamos perder o sentido da nossa existência se esquecermos a profecia. Portanto, quando eu li sobre Eliú, o mais jovem, e o que demonstrou ser o dono da verdade, realmente eu me lembrei que ainda nós continuamos com o mesmo problema. Vamos ser humildes, humildes para conhecer a verdade, conhecer a revelação progressiva de Deus. Nenhuma igreja e nenhuma pessoa nesta terra pode se considerar dono da verdade, porque a verdade não está toda revelada, ela está sendo revelada, ela é dinâmica, ela não está, ela não é estática, não é parada. Dia a dia Deus está revelando suas verdades. Na parte de quarta-feira, a irracionalidade do mal. Não dá para você explicar, não dá para eu explicar a origem do mal. Aquilo que nós encontramos na Bíblia são algumas evidências de como surgiu o mal, mas somente algumas evidências, poucas. O surgimento do mal não tem explicação, não tem justificativa, porque é um mistério. Em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 7, diz que o mal é um mistério, o mistério da injustiça, o mistério da iniquidade. Nós vamos ainda estudar muito mais sobre isso no céu quando chegarmos na presença de Jesus. O surgimento do mal é um mistério, o mistério da iniquidade. Ellen White escreveu um comentário poderoso quanto a esse assunto. Eu quero ler para vocês o que está no livro Grande Conflito, na página 492 e 493. Ellen White, inspirada por Deus, disse: é impossível explicar a origem do pecado, de maneira a dar à razão da sua existência. O pecado é um intruso por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Grande Conflito, páginas 492, 493. Agora, a lição sugere: vamos tirar a palavra pecado e colocar a palavra mal, para entender melhor o surgimento do mal, a origem do mal. Vamos colocar no lugar da palavra pecado a palavra mal. Ficaria assim: é impossível explicar a origem do mal, de maneira a dar razão da sua existência. O mal é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso. A origem do mal é misteriosa, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se a causa para a sua existência, deixaria de ser mal. Nós temos algumas evidências de como surgiu o pecado, de como surgiu o mal. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 nós encontramos
algo que a revelação deixou para você e para mim, para que não estivéssemos totalmente às escuras, para que não estivéssemos totalmente sem informações da origem do mal. Não é uma explicação, mas nos ajuda um pouco. Ezequiel capítulo 28, e vamos ler os versos 12 a 17. Aqui está falando do rei Tiro, mas a profecia começa falando do rei Tiro, mas logo você percebe que deixa de falar de Tiro e começa a falar de Lúcifer. É fácil você perceber a transição de Tiro para Lúcifer. Verso 12 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Já começou a falar algo que não se aplicava ao rei Tiro, perfeito em formosura. Estavas no Éden? Bom, o rei Tiro não estava no Éden. Quem estava lá no Éden era Lúcifer, era Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados, tu eras querubim. Aqui está claramente se referindo a Lúcifer. Tu eras querubim, ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, verso 15, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Queridos, aqui é uma descrição de como surgiu, como foi a origem do mal. Ela não veio de uma outra galáxia, não veio de uma outra pessoa. O mal nasceu na mente de Lúcifer. Ele é a raiz do pecado. Ele é a origem do mal. Lúcifer era perfeito, criado por Deus perfeito, em um ambiente perfeito. Ele era exaltado, cheio de sabedoria, perfeito em beleza, coberto de pedras preciosas, era um querubim ungido, que estava no Monte Santo de Deus. No entanto, mesmo com tudo isso e tendo recebido tantos privilégios, esse ser se corrompeu e permitiu que o mal nascesse nele. O pecado nasceu nele. O que pode ser mais irracional e ilógico do que o mal, que não existia em nenhum outro lugar, ter nascido em Lúcifer? É um mistério, chamado mistério da iniquidade. Nós ainda teremos que aprender aos pés de Jesus sobre a origem do mal. É um mistério. Não existia em nenhum outro planeta, em nenhuma outra criatura, mas nasceu na própria mente de Lúcifer. Surgiu o mal surgiu com ele e surgiu nele. Não pode existir nenhuma causa para a sua existência, é inexplicável. Mas existe outro mistério na Bíblia chamado o mistério do amor de Deus, o mistério da justiça. O mistério da justiça é o amor de Deus que não tem explicação, porque Ele nos amou de tal forma e tão profundamente que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos gastar muito mais tempo no céu, na nova terra e no novo céu, estudando sobre o amor de Deus, do que sobre a origem do mal. Porque o amor de Deus é maior. Na parte de quinta-feira, está falando sobre o desafio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Deus existe. Mas é mais do que crer que Deus existe. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é um Pai amoroso, amável, bondoso. Porque o próprio Satanás não é ateu,
Satanás nunca foi ateu. Satanás, ele crê em Deus e treme. Diz lá em Tiago, capítulo 2, que ele crê e treme. Mas ele crê na existência de Deus, mas ele deturpou o caráter de Deus. O que nós temos é que não só crer em Deus, nós temos que crer que Deus é um Pai amável, amoroso, que nos ama ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. Nós temos que crer na graça divina, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso só pode ser feito pela fé. Eu pergunto, se Jó foi fiel em meio a tantos sofrimentos, por que Lúcifer não poderia ter sido fiel no céu sem nenhum sofrimento? Lúcifer vivia no céu onde não existia pecado, tudo era perfeito e ele pecou. Não tem justificativa. A prova está de que Jó, bombardeado por Satanás com tantas doenças e mortes e tragédias, mesmo assim, Jó não blasfemou de Deus. Ele foi encontrado fiel aos olhos de Deus. E as circunstâncias desfavoráveis em que Jó estava não se compara. Lúcifer vivia num ambiente perfeito no céu. Por isso, pecado não se explica. É inexplicável. Não tem causa. Queridos, outra pergunta. Se Jesus Cristo, que viveu neste planeta Terra 33 anos, cercado pelo mal, cercado por pressões e tentações de Satanás, se Jesus Cristo, ele sofreu até a morte de cruz, tomou o batismo de sangue, mas ele permaneceu fiel. Então não justifica o fato de Adão ter pecado no jardim do Éden. Você já parou para pensar nisso? Por que Adão pecou no jardim do Éden quando ele não estava com fome, não estava com medo, não tinha nada de pressão contra ele? E por que Jesus, o segundo Adão, viveu uma vida sem pecado, com tantas desvantagens comparadas com o jardim do Éden que Adão vivia? Por isso, está provado biblicamente que o pecado não se explica, não tem causa. É o mistério da iniquidade. Isto significa que você, como Jó, pode também viver fiel a Deus hoje. Que você, como Jesus Cristo, pode viver uma vida na dependência do Pai, hoje, em obediência ao Pai. Se Jesus foi fiel, com tanta adversidade, nós também podemos ser fiéis. Porque à disposição sua e minha está o poder que ajudou Jesus Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo guiou e fortaleceu Jesus. O Espírito Santo guia e ajuda e fortalece você também, para que você permaneça fiel. Na parte de quinta-feira existe uma frase que diz: Jó não tinha se oferecido como cobaia. Queridos, há pessoas que pensam que, pelo fato de Deus ter criado Adão e Eva, já sabendo que Adão e Eva iriam pecar, muitos pensam que eles foram criados como cobaias, que o ser humano é um cobaia. Não, queridos. Cobaia é uma palavra usada onde não existe amor. Mas, quando nós nos vemos como filhos de Deus, nunca vamos nos sentir cobaias. Deus me criou, a mim e a você, para um propósito santo e sagrado, para sermos filhos e filhas de Deus. Para que na minha vida o caráter de Deus seja justificado. Para que na minha vida as acusações de Satanás contra Deus, o meu Pai, sejam eliminadas e destruídas as acusações de Satanás contra a lei de Deus. Para que na nossa vida, o povo que ama e guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, as acusações de Satanás sejam destruídas, sejam refutadas. Eu me sinto privilegiado como filho e nunca como cobaia. Sim, Jó foi usado como filho para defender o Deus Criador dos céus e da terra. E foi uma defesa linda. Também a defesa de Deus na tua vida e na minha vida pode ser sim uma defesa linda, maravilhosa, que vai trazer alegria para o coração do nosso Pai Celestial. Nós deveremos ter a humildade. Terminando aqui na parte de sexta-feira, nós temos que ter a humildade para reconhecer que como igreja e como indivíduos, nós não temos toda a verdade.
é muito perigoso quando nós pensamos ter toda a verdade. A verdade, ela é progressiva. E Deus vai revelando progressivamente. Moisés não tinha toda a verdade. Jesus não falou toda a verdade, porque ele disse: muita coisa eu tenho para vos dizer, mas não posso dizer agora. E assim também Deus foi se revelando através de John Hus, de João Wycliffe e de João Wesley, e através de Guilherme Miller, e através de Ellen White. Ellen White também não tem toda a verdade. Deus continua revelando a sua verdade progressivamente. E no céu nós vamos continuar estudando e conhecendo a revelação progressiva de Deus. Aqui diz na parte de sexta-feira, diz assim, o que isso... Vou ler do começo aqui, diz: como vimos, o diabo não é mencionado sequer uma vez em nenhum dos longos discursos sobre a situação do pobre Jó e por que tudo aconteceu. Por quê? Depois que Satanás foi mencionado no capítulo 1 e capítulo 2, nunca mais foi mencionado, nem nos discursos de Jó, nem nos discursos dos 4 amigos de Jó. É como se Satanás não existisse. Queridos, a compreensão que eles tinham do conflito entre o bem e o mal não se compara com a compreensão que nós hoje temos do conflito entre o bem e o mal. Realmente, isso diz sobre a compreensão limitada que aqueles homens tinham. Por que uma compreensão limitada? Porque a revelação da verdade, ela é progressiva. Hoje você e eu conhecemos muito mais do que Jó e do que os amigos de Jó. Isso deve fortalecer a nossa fé. Mesmo naquilo que nós ainda não entendemos, nós continuamos crendo no Deus amoroso, no Pai amoroso. Felizes porque temos um Pai que nos ama, embora não entendamos muitas coisas. E aqui temos um texto tirado do livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 468, volume 2, Mente, Caráter e Personalidade, diz assim: quando realmente acreditarmos que Deus nos ama e nos quer fazer bem, cessaremos de afligir-nos a respeito do futuro. Confiaremos em Deus, assim como uma criança confia em um pai amoroso. Quando nós confiamos num Deus que é meu pai amoroso, amável, eu paro de sofrer quanto ao futuro e confio na guia, na proteção e na provisão que este pai amoroso está fazendo para mim e para todos os filhos que abraçaram a Jesus como Salvador. Descanse nos braços de Jesus. Confie nele. Louve a Jesus Cristo. Nós não conhecemos tudo o que está pela frente, mas temos a certeza, convicção de que o Pai Celestial é cheio e pleno de amor. E Ele está com as mãos estendidas para você, para levantar quando você cair, para confortá-lo quando você estiver triste, para perdoá-lo quando você pecar. Em nome de Jesus Cristo, temos muitas razões para vivermos felizes, levantarmos a cabeça e seguirmos em frente até Jesus voltar. Que Deus conforte o seu coração com esta certeza de fé. Amém? Amém.